Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de Linux. Na aula passada nós vimos como instalar um programa via comandos. Eu falei para vocês que todos os programas do Linux, eles basicamente são instalados via comando, ok? E na aula passada nós instalamos o programa OBS Studio, que é o programa que faz a captura das telas, a gravação das telas, né? E aí nós instalamos e agora nós já estamos utilizando esse programa OBS, cujo eu vou utilizar para mostrar para vocês a área de trabalho e fazer uma apresentação dos componentes da área de trabalho do Linux, para que vocês possam trabalhar, entender e conhecer como que funcionam esses componentes, ok? Nós temos aqui a área de trabalho do Linux, que é muito semelhante, né, à do Windows. E vocês vão perceber que eu normalmente vou estar fazendo essa comparação, para justamente vocês perceberem que não é tão difícil utilizar o Linux. Outra coisa, pessoal, eu não estou aqui para defender exatamente ou especificamente o uso de qualquer sistema operacional. Eu estou aqui para mostrar, para apresentar para vocês esse sistema Linux, que é muito utilizado principalmente para o pessoal que desenvolve sistemas, né, para os developers, os desenvolvedores que trabalham com programação e utilizam o Linux como base, como sistema base para desenvolver os seus programas, ok? Também é utilizado por uma minoria como desktop, como computador e estação de trabalho, como nós vimos nas aulas anteriores. Também ele é utilizado com servidores e supercomputadores, mas a intenção dessa aula é apresentar esse universo Linux para vocês de uma forma simples, clara e fácil, ok? Então vamos lá. Aqui nós estamos na área de trabalho do Linux e nós temos botão iniciar e os aplicativos que nós temos aqui para rodar no Linux. Os aplicativos, eles são divididos por grupo, tá, pessoal? Nós temos aqui aplicativos acessórios, escritório, gráficos, ou seja, todos os aplicativos que eu utilizo relacionado a escritório, planilhas, Word, PowerPoint estão aqui. É claro que eles estão classificados como LibreOffice, que é um pacote Office que faz referência ao Microsoft Office. Você não precisa pagar nenhum real para utilizar esse software, inclusive existe versão também para você utilizar ele no Windows, ok? Então, gráfico, para você trabalhar com imagens gráficas, internet, administração, você já passa aqui a conhecer aplicativos relacionados, né, a gerenciamento, configurações do computador, preferências, também relacionada a configurações e personalização do computador. Olha, área de trabalho, atalhos nos cantos, configurações avançadas de rede, firewall, ok? Então são aplicativos relacionados à configuração e personalização do computador. Locais, é a nossa, vamos falar assim, no Windows nós temos o Windows Explorer. Aqui no Linux nós temos locais, que é o mesmo explorador de arquivos que nós temos no Windows. Conforme eu vou trabalhando no Linux, eu posso ir utilizando essas pastas para organizar os meus arquivos. Por exemplo, se eu quiser explorar esses arquivos, eu tanto posso clicar em locais, mas como eu posso também clicar aqui no ícone que está fixado na barra de tarefas. Nesse momento, como nós acabamos de instalar o Linux, nós não vamos ter documento algum nessas pastas. Mas nós podemos criar um rapidamente aqui, só para que nós possamos trabalhar em cima dele e vocês visualizarem como é tranquilo e fácil de resolver e de se operacionalizar o Linux. Vamos lá, por exemplo, nós estamos aqui na pasta de documentos. Se eu clicar com o botão direito do mouse dentro dessa pasta, ele vai perguntar se eu quero criar uma nova pasta, um novo documento, abrir terminal, abrir como root. O que é abrir como root? Abrir como um usuário de inicialização, como um usuário de inicialização raiz, ou seja, ele vai abrir, né, na linguagem do Windows falando, ele vai abrir como administrador, ok? E assim sucessivamente, exibir arquivos ocultos, propriedades dessa pasta. Vejam que a semelhança com o Windows é muito grande, então para se trabalhar com Linux, pessoal, de novo falando, né, é muito fácil, é muito tranquilo, além de você ter uma segurança, né, a mais nos seus arquivos pessoais. Mas como o nosso objetivo é criar um documento
para ver como ele se comporta dentro das pastas, então eu vou vir aqui e vou criar um novo documento, um documento vazio. Veja que ele criou um arquivo aqui TXT qualquer. Se eu clicar dentro desse documento, ele vai trazer aqui um documento em branco. Eu posso digitar teste de arquivo de documento no Linux. Então, no Linux. Então ele criou um arquivo. Eu posso muito bem vir aqui, arquivo, salvar esse arquivo. Olha só, salvar as alterações dos documentos anteriores. Mas veja que quando ele salvou, ele não trouxe um documento, um nome do documento aqui para mim. Ele só salvou as alterações lá internas. Se eu abrir aqui de novo, ele vai trazer lá, teste. Mas eu quero salvar um nome do arquivo. Então eu vou vir em arquivo, salvar como e vou escolher um nome para o meu arquivo. Olha só, arquivo teste. Feito isso, ligo aqui em salvar, ok, fecho. E aí olha só o nome, arquivo teste. Como eu salvei dessa maneira, quando eu escolhi salvar como, ele salvou uma cópia do arquivo que já existia, que é esse aqui, e trouxe o mesmo arquivo com um novo nome, a função salvar como. Muito tranquilo, muito fácil isso. Vamos além. Nós estamos aqui no iniciar e nós temos recursos aqui. Se eu quiser desligar o Linux, reiniciar, suspender, é só uma apresentação para que vocês possam entender como que é a aparência, como é que ele funciona, ok? Nós temos aqui também o que nós chamamos de configuração do sistema, ou seja, o painel de controle do sistema, como se fosse no Windows, é o painel de controle do sistema. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer essa janela, e nessa janela eu tenho as configurações, eu tenho os efeitos. Eu posso configurar aqui e colocar vários efeitos, certo? Posso voltar aqui, trocar o plano de fundo do meu computador. Olha só, venho aqui, eu quero esse plano de fundo aqui. Posso colocar esse, posso colocar esse. E uma coisa bacana, botar aqui a Grécia, posso colocar esse. E assim sucessivamente. E uma coisa bacana que eu falei para vocês é que como o Linux ele tem um código aberto, vocês podem observar aqui, do lado esquerdo nós temos vários autores. São pessoas que, através do acesso desse código aberto, conseguem personalizar o Linux, criar papéis de parede e disponibilizar de forma gratuita nas distribuições do Linux, que é o caso aqui. Eu tenho aqui esses nomes que supostamente são nomes de pessoas que criaram esses papéis de parede, que fizeram essa interação aqui no kernel do Linux próprio dito, ok? Vamos deixar esse aqui e vamos voltar para o painel de controle. Aqui eu posso também fazer inúmeras configurações, janelas, olha só, disposição do botão, isso daqui é muito interessante, olha só que bacana. Por isso que se diz que o Linux ele é modular, certo? Ele não é engessado, ele não é uma coisa que foi fabricado daquele jeito e não se mexe. Não, você pode alterar, você pode trocar o formato do Linux, a aparência dele, o formato dele. Por isso que se diz que ele é modular, ele tem essa disponibilidade de mudança e alteração. No Windows você não consegue fazer isso. E o exemplo é aqui agora. Nós fomos em configurações e janelas e nós podemos alterar a configuração dos botões. Então, se você olhar aqui, a disposição do botão está do lado direito. Então, aqui, fechar, maximizar, minimizar, restaurar, do lado direito. Mas se eu falar, não, eu não quero mais do lado direito, eu quero do lado esquerdo. Olha só, ele trouxe aqui para o lado esquerdo uma configuração característica do Linux. Normalmente vem do lado esquerdo. Eu não quero do lado esquerdo. Eu quero no formato GNOME, que é uma atribuição de uma visualização, um formato modular da distribuição Linux GNOME, ok? Você vê aqui, chegou para cá o botão fechar. Eu quero Mac clássico. Você botar aqui, Mac clássico, ele vai trazer para cá o botão fechar e aqui o minimizar e restaurar. Que sinceramente não faz muito sentido para nós, É melhor colocar ou do lado esquerdo ou do lado direito. Vamos deixar aqui do lado esquerdo para ele ficar um pouco diferenciado. As ações, a ação do clique duplo vai alterar e maximizar. A ação ao clicar com o botão do meio do mouse na barra de título. Isso aqui, qual a ação que ele vai fazer? Menor, menu, minimizar, menor. Ele vai trazer esse menu aqui, menu. Ele vai trazer esse menu aqui,
pra gente, ok? Comportamento, modo de foco de janela, clique e assim sucessivamente, pessoal. Lembrando, essa é uma apresentação para vocês verem, se familiarizar com o Linux, ok? Bem, pessoal, nessa aula nós acabamos de conhecer o Linux, o ambiente de trabalho, desktop, barra de tarefas, botão iniciar, né, as funcionalidades, painel de controle, como eu faço para configurar, personalizar. Nós vimos que os botões da janela eu posso mudar do lado direito para o lado esquerdo e assim sucessivamente. Eu posso criar vários formatos e personalizar do jeito que eu quiser. O Linux ele dá essa abertura para nós, ok? Além das funcionalidades que ele pode promover no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, certo? Essa aula foi sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar sobre essa aula, comente aí embaixo e vamos interagindo. Eu vou responder cada um de vocês e vamos interagindo conforme o andar das aulas vão seguindo.